Graças a Deus, meus queridos, nós vamos dar continuidade às nossas meditações nos últimos momentos da vida de Jesus, na Semana Santa, na Semana da Páscoa, e hoje nós chegamos no momento derradeiro. Nós estamos na sexta-feira, conhecida como Sexta-feira da Paixão, a sexta-feira em que nosso Senhor, nosso Salvador, foi crucificado amando dos romanos, amando dos judeus, mas por sua própria vontade, por sua própria decisão, ele se entregou em nosso lugar, sacrificando-se por nós para que pudéssemos ter paz com Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Nós vamos ler do verso 33 até o verso 56 e vamos retirar algumas lições desse texto. O texto nos diz assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significava lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita uma acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus, e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificais, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. E entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e as mulheres de Zebedeu. Pois bem, meus queridos, nós chegamos então ao momento da morte do Cordeiro. E a morte de Jesus Cristo, o seu sacrifício na Páscoa judaica, não é uma mera coincidência. A Páscoa judaica foi instituída ainda no período do Êxodo, no período do livro de Êxodo, nos relatos que acontecem ali. E a Páscoa judaica tem um significado muito importante para o povo de Israel, porque ela significa que Deus veio em favor do povo e libertou o povo com a sua mão. E é instituído lá no livro de Êxodo uma cerimônia que envolvia a morte de um cordeiro. Era necessário que em determinado dia do mês, em determinado momento, um cordeiro puro, um cordeiro ainda jovem, puro, fosse retirado do meio do rebanho, fosse separado do meio do rebanho, fosse guardado por alguns dias, e então, no dia certo, no momento certo, ele deveria ser imolado, ele deveria ser sacrificado, e o seu sangue deveria ser aspergido, deveria ser embebido em algum tipo de material e aspergido nas portas. Os umbrais das portas deveriam ser chapiscados, deveriam ser melados com esse sangue,
e esse sangue então simbolizaria um sinal para que o anjo da morte que passaria naquela noite no Egito não entrasse naquela casa e ceifasse assim a vida dos primogênitos daquela família. Da mesma forma, quando Jesus Cristo é visto pela primeira vez por João Batista então olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro Santo, Jesus é o Cordeiro Imaculado, Jesus é esse Cordeiro que foi prefigurado na cerimônia pascal que é instituída lá no Êxodo. E Jesus é entregue no Calvário em favor de nós. Jesus Cristo, então, o seu sangue é derramado em favor de nós. E o seu sangue, que é aspergido sobre todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é um sinal para que a morte não tenha mais poder sobre essa pessoa. E esse sinal é um sinal poderoso, porque na cruz nós conquistamos, assim como o povo de Israel conquistou a sua liberdade, na cruz de Cristo nós conquistamos a liberdade do pecado, a liberdade da morte, a liberdade do domínio das trevas sobre nossa vida, sobre nossas vidas. Na cruz de Cristo, por meio do sangue do Cordeiro, nós encontramos de fato a liberdade. Não há como não associar a Páscoa cristã com a sua versão original, a Páscoa judaica. De fato, por meio da morte de Cristo, nós somos livres. E assim como diz aqui no texto de Mateus, no verso 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. E abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É importante percebermos que assim como o povo de Israel saiu do Egito e encontrou um novo caminho, um caminho para a Terra Santa, um caminho para a Terra Prometida por Deus lá para Abraão, com Jesus Cristo, a sua morte então rompe o véu que nos separa da vida eterna, que nos separa da presença de Deus. Não há mais separação entre nós e Deus. Nós temos um novo e vivo caminho para percorrermos em direção a Deus, para percorrermos e encontrarmos Deus. Esse novo e vivo caminho é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal que foi imolado em favor de nós. Por meio do seu sangue temos os nossos pecados expiados. Por meio do seu sangue temos nossos pecados justificados. Hoje é um dia de tristeza, mas também é de celebração. É um dia em que nós lamentamos que por conta do nosso pecado, o nosso Salvador tenha sido sacrificado por nós. Mas nós também celebramos, porque por meio desse sacrifício, por meio da sua morte, por meio do sangue que foi derramado naquela cruz, nós encontramos paz com Deus. Nós podemos ter os nossos pecados perdoados e podemos ser de fato livres. No finalzinho do texto que lemos, Mateus relata que o centurião que estava ali guardando Jesus, vendo tudo aquilo que estava ao seu redor, tudo aquilo que se passava, ele ficou possuído de grande temor e disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Quero convidar você, nessa sexta-feira, a olhar para tudo o que está acontecendo ao seu redor, inclusive todas as coisas confusas e todos os momentos de temores que estamos vivendo ao longo desses últimos meses, dessas últimas semanas em nosso país e em outras nações. Todas essas coisas são sinais de que o Senhor Jesus Cristo está lhe dando a oportunidade de reconhecê-lo como o Filho de Deus. Não deixe passar mais essa oportunidade. Perceba as coisas que estão acontecendo. Perceba a semelhança entre o Cordeiro Pascal lá do Êxodo e o sacrifício de Cristo. Perceba que a morte de Cristo não foi um mero acaso. A morte de Cristo foi o ápice de um plano que havia sido instaurado por Deus e pela Trindade desde a eternidade para a sua salvação. E aquele que confessa que Ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, sobre esse é aspergido o seu sangue. E esse sinal serve como um sinal para ser libertado do poder da morte. Um sinal que nos livra do poder da morte e nos dá um meio de chegarmos a Deus e termos paz com Deus. Convido você a fazer como o centurião nessa noite e reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus e então encontrar paz com Deus, encontrar paz por meio do sangue aspergido por Deus em sua vida, o sangue de Cristo derramado sobre você, e ter a certeza
de que nem a morte terá mais poder sobre você. Nesse mesmo relato, não aqui em Mateus, mas nos outros evangelistas, nós vamos encontrar o relato da conversa de Jesus com um ladrão que estava ao seu lado. Naquele momento em que o ladrão reconhece que Jesus Cristo era o Filho de Deus e pede para que ele se lembrasse dele quando entrasse no seu reino, Jesus Cristo diz a ele: eu lhe garanto que ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. O sangue de Cristo nos garante a vida eterna. O sangue de Cristo nos garante passagem por esse novo e vivo caminho. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário nos garante que temos paz com Deus, que temos a possibilidade de entrarmos nessa paz com Deus eterna e vivermos eternamente com Ele. Reconheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não deixe a oportunidade passar. Confesse seus pecados. Reconheça que na cruz do Calvário os seus pecados estavam ali pendurados, estavam ali pregados, estavam ali amarrados, como diz o apóstolo Paulo, que a dívida que era contra nós estava pregada ali na cruz. Então, meu querido, confesse Jesus Cristo, assim como o centurião. Reconheça que ele era de fato o Filho de Deus e encontre paz com Deus. Meus queridos, fiquem na paz. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui para meditar mais uma vez sobre esses momentos finais, agora não mais antes da morte de Cristo, mas os momentos posteriores à sua morte até a sua ressurreição. Fique na paz, que Deus abençoe a todos nós e nos guarde. Amém.